Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos para a nossa aula 12 do projeto de instalações elétricas, que será referente ao projeto e dimensionamento de eletrodutos. Portanto, teremos como objetivos para a aula de hoje os seguintes itens: o dimensionamento de eletrodutos para instalação, a determinação de eletrodutos para passagem de condutores de mesma seção, o cálculo da área de ocupação para eletrodutos de seções diferentes e o cálculo dos eletrodutos para instalação elétrica que estamos trabalhando neste projeto. Muito bem. Então, falando sobre dimensionamento de eletrodutos, temos que dimensionar eletrodutos é determinar o tamanho nominal do eletroduto para cada trecho da instalação ou para a instalação inteira. O tamanho nominal do eletroduto é seu tamanho externo, expresso em milímetros. Assim, para realizar o dimensionamento é necessário consultar a planta baixa com a representação gráfica da fiação e a indicação das seções dos condutores. Em instalações elétricas residenciais, é obrigatório que os condutores não ocupem mais que 40% da área útil dos eletrodutos, conforme NBR 5410 de 2004 em seu item 6.2.11.1.6, e para dimensionar cada um deles, basta saber a quantidade e a seção nominal dos condutores que ocupam. Muito bem, caso os condutores dos circuitos contidos no mesmo trecho de eletrodutos possuam uma mesma seção nominal, é preciso saber que a ocupação máxima dos condutores, aliás, da mesma bitola no eletroduto para determinar o tamanho nominal do eletroduto a ser utilizado conforme tabela abaixo. Então, nós temos aqui a seção nominal dos condutores do lado esquerdo, tá? Então, dado em milímetros quadrados, nós temos cabo de 1,5, 2,5, 4 milímetros, 16 milímetros, né? Utilizados aí bastante na nossa instalação. E aqui, observando o tamanho do nominal dos eletrodutos, né, e o número de condutores no eletroduto, podemos chegar aqui. Para 3 condutores temos 16 milímetros, e para 4 condutores nós temos 25 milímetros. Muito bem. Para os circuitos 5 e 7, com 3 condutores, cada um de seção nominal de 2,5 milímetros quadrados contidos no eletroduto, os trechos de eletrodutos terão o tamanho nominal de 16 milímetros, e aqui é descrito circuito a circuito. No circuito 6, 3 condutores, seção nominal de 4 milímetros quadrados contidos no eletroduto, os trechos de eletrodutos terão o tamanho nominal de 16 milímetros também. Para o circuito de distribuição com 4 condutores, daí por que 4 condutores, né, se o circuito é bifásico? Nós temos 2 fases, o neutro e o condutor de proteção, que seria o terra. Tá? De seção nominal, 16 milímetros quadrados, contidos no eletroduto, os trechos de eletrodutos terão o tamanho nominal de 25 milímetros. Tá? Por quê? Os condutores são maiores e são mais condutores, né? Então nós precisamos um tamanho nominal para eletroduto muito maior, né? Aí, não muito maior, razoavelmente maior do que nos 2 casos anteriores, né? Caso os condutores dos circuitos contidos no mesmo trecho de eletrodutos possuam seções nominais diferentes, o primeiro passo é saber a área total ocupada pelos condutores no eletroduto, como exemplifica a tabela abaixo, extraída da especificação de um fabricante de fios. Tá? Então, percebam, esse fabricante diz que seção nominal, em milímetros quadrados do fio, por exemplo, no primeiro caso aqui, 1,5, certo? Então, a seção nominal do fio. Mas, puxa, o fio ele não é só ele, né? Ele tem um isolante, né? Se for cabo unipolar, tem 2 camadas, multipolar são 3 cabos aí com 2 camadas cada um, né? Então, nós temos aqui que a área total é 6,2 milímetros quadrados, não 1,5. Tá? Perceba, para 2,5 milímetros quadrados para o condutor, nós temos uma área total de 9,1. Para 4, 11,9.
para 6, 15,2. E assim vai até que para condutores de 120 milímetros temos uma área total de 214,0 milímetros quadrados. Então perceba, para o eletroduto que interessa não é apenas a área que vai conduzir energia, obviamente, né? Porque o que vai ficar dentro do eletroduto vai ser também a parcela isolante do cabo, né? Juntamente com a seção que conduz a energia elétrica. Então é necessário analisar essa área total, não apenas a área que de fato vai conduzir energia. Muito bem. Deve-se considerar também que a taxa máxima de ocupação dos eletrodutos dada pelo quociente, em que a soma das seções transversais dos condutores previstos, calculados com base no diâmetro externo e a área útil da seção transversal do eletroduto, que não pode ser superior a, temos aí alguns casos, 53% no caso de condutor, fio ou cabo, tá? 31% no caso de 2 condutores, fios ou cabos, e 40% no caso de 3 ou mais condutores, fios ou cabos, como exemplificado pela tabela abaixo. Então, na tabela abaixo, nós temos aqui área útil superior ou igual aí a 3 cabos, né, ou seja, 40% de ocupação, temos 50,7, um diâmetro nominal de 16 milímetros. Área útil de 81,4, diâmetro nominal de 20 milímetros. E assim vai, de forma sucessiva até chegar aqui em 1795,5 como área útil para 85 milímetros de diâmetro nominal, certo? Então perceba, é bem linear, né? Conforme vai subindo aqui a área útil, vai subindo também o diâmetro em milímetros do nosso eletroduto. Por quê? Porque ele tem que comportar isso aí, né? Para que todos os cabos tenham aí um tráfego, digamos assim, saindo lá do quadro de distribuição até a carga, sem que fique, por exemplo, enroscando, né? Por exemplo, quando você vai fazer a passagem de cabos, isso daí é muito complicado, né? Se você tem muito fio, muito cabo junto ali dentro de um mesmo eletroduto, você tem dificuldade por trafegar ali entre os cômodos, né? Então, um condutor ou outro, porque fica muito apertado dentro do eletroduto, e para que isso não ocorra, é colocado aqui essas taxas percentuais aí de ocupação do eletroduto. Muito bem, partindo aí para o cálculo de seção dos eletrodutos, nós temos que é possível dimensionar os trechos de eletroduto do tipo PVC rígido rosqueável, no qual deverão ser instalados os circuitos com os seguintes dimensionamentos. Trecho A, circuito 1, né? Então nós temos ali 3 de 1,5 milímetros quadrados, circuito 1A 3 com 1,5 milímetros quadrados e circuito 3, 3 com 2,5 milímetros quadrados, tá? Pela tabela da norma, a área total seria 3 vezes 6,2 mais 3 vezes 6,2, né? Levando em consideração aqui circuito 1, 1A, e o circuito 3, que seria daí 3 vezes 9,1, que é esse aqui, 6,2, 9,1, é aquela área de ocupação efetiva para condutores de 1,5 e também de 2,5, tá? Então tem uma tabela que eu passei anteriormente aí, em slides anteriores, que correlaciona a seção que de fato vai conduzir energia com essa área aqui efetiva dos condutores, tá? Fazendo toda essa continha aqui, né? Chegamos que a área total é 64,5 milímetros quadrados. Trecho B, circuito 2. Temos 3 de 1,5, né? No circuito 4 temos 3 de 2,5 milímetros quadrados, pela tabela, a área total da mesma forma, 3 vezes 6,2 mais 3 vezes 9,1. Teremos essa continha e chegaremos em 45,9 milímetros quadrados.
Circuito 1, 1A e 3, área útil ocupada pelo total de condutores nesse trecho de eletroduto é de 64,5 mm², né, conforme calculado aqui em cima. Constando a tabela da normativa, considera-se área útil de 81,4 mm² e, portanto, o diâmetro nominal do eletroduto deve ser de 20 mm. Por que 81,4? Porque é o que nós temos estabelecido aí como padrão. Tá? Circuitos 2 e 4, a área útil ocupada pelo total de condutores nesse trecho de eletroduto é de 45,9 mm², que calculamos aqui. Constando a tabela da normativa, considera-se área total de 50,7 mm² e, portanto, o diâmetro nominal do eletroduto deve ser 16 mm. Tá? Então, nesse caso, seções distintas, 1,5 e 2,5. Para o trecho B aqui também, 1,5 e 2,5. Seções distintas, a gente tem que fazer esse cálculo de área para dimensionar eletroduto. Por isso que o dimensionamento de eletroduto ele é dividido em duas etapas. Uma, quando eu tenho mesmas seções, né, para os condutores. Só tenho condutor de 2,5, por exemplo. Então, beleza. Então, você parte para uma metodologia de projeto. Agora, o segundo caso, não. O segundo caso tem 1,5, 2,5 e 4 mm², por exemplo. Então, você tem que partir para esse cálculo de área efetiva, tá? Não tem como fugir disso aqui. Muito bem, conhecendo todas as dimensões nominais dos trechos de eletrodutos a serem utilizados, pode-se construir a tabela abaixo. Então, nós temos circuito 1 e 3, eletroduto de 20 mm. 2 e 4, 16. 5 e 7, 16. Circuito terminal 6, 16 também. Circuito de distribuição, 25 mm. Assim, para o eletroduto do circuito de distribuição, adota-se o diâmetro nominal de 25 mm e para o restante da instalação de 20 mm, informação inserida no quadro de previsão de carga. Tá? Então, a gente pega aqui o nosso projeto, né, até onde trabalhamos, que havia sido aqui a parte de seção dos condutores, fase norte e terra, e adicionamos que os eletrodutos aí para o nosso projeto serão de 20 mm em sua grande maioria, e o último eletroduto será de 25. Por quê? Porque o eletroduto ali do circuito de distribuição, obviamente, eu tenho 4 cabos, e 4 cabos vai ocupar uma área muito maior, fora que o tamanho desses cabos também é muito maior que os cabos que teremos nos circuitos terminais, porque basicamente toda a energia fornecida no circuito de distribuição que será dividida pelos circuitos de 1 a 7. Então, por isso, nós temos essa diferença do tamanho de eletrodutos, que não é tão grande também, dos circuitos 1 e até o circuito 7, para o nosso circuito de distribuição. Tá? Então, a aula de hoje é isso, turma. A aula de projeto de eletrodutos, que é muito importante, obviamente, né? Pode-se pensar que a parte primordial aí do projeto seja o dimensionamento correto, né, dos cabos, do quadro de distribuição, medição, mas eletrodutos, se você não tiver calculado de uma forma correta, também você vai ter uma dificuldade muito grande na aplicação prática, efetivamente falando, né, quando você vai passar o cabo de um ponto para outro, né, na verdade o eletroduto era para ser de tamanho X e você está adotando o tamanho X dividido por 10, por exemplo, né? Então você vai passar 1, 2 cabos ali, no máximo, sofrendo, e o terceiro nem entra. Então, isso daí deve ser levado em consideração, né? Muitas vezes passam por cima dessa questão aí de eletroduto, mas se faz muito necessário no projeto correto, né? Aí bem preciso e bem dimensionado conforme a normativa NBR 5410, sempre frisando isso aí. Certo, turma?
Lembrando que estou disponível no chat ali do Microsoft Teams para tirar qualquer dúvida remanescente sobre essa aula, sobre aulas passadas também, né, que estejam correlacionadas à aula de hoje, como por exemplo o cálculo de condutores. E pode mandar foto, imagem que vocês encontrarem em algum livro aí que tem alguma dúvida referente, texto, né, pode escrever, mandar áudio, enfim, o que vocês preferirem para que tenhamos aí um bom diálogo, uma boa interação e que vocês saiam da aula sem nenhuma dúvida, certo? Agradeço aí a atenção de todos mais uma vez, desejo bons estudos, até!